Olá, tudo bem? Harmonia funcional. Como aplicar a harmonia funcional para escrever um arranjo, né, para fazer uma harmonização ou uma reharmonização de um texto melódico. É isso que a gente vai comentar, vamos falar neste vídeo. Então vamos começar a entender as funcionalidades harmônicas. Precisamos entender a escala maior, né, o seu campo harmônico. Então eu trouxe aqui, primeiramente aqui, uma melodia bem simples, né, aí da literatura do jazz, Emily, porque vamos focar na harmonia. Por isso que a melodia, eu deixei a melodia bem simples. A melodia é né? Nada demais, bem simplesinha mesmo essa melodia, porque o nosso foco é a harmonia. E a progressão dos acordes aqui também. Lá menor, Ré menor, Sol maior, Dó maior, né? Dó, Lá menor, Ré menor, Sol e Dó. Nada demais. Então é uma ótima opção para a gente começar a entender o conceito aqui de harmonia funcional. Tá certo? Então, antes de começar a entrar na questão do arranjo mesmo, de harmonizar, vamos aí falar dos aspectos aí das funcionalidades. Então, temos que entender primeiro a escala. Vamos conhecer a escala maior de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então, para cada grau, ó, Dó é o primeiro, Ré é o segundo, Mi é o terceiro, Fá é o quarto, Sol é o quinto, Lá é o sexto, o Si é o sétimo, né? Dó aqui é o oitavo, que é a mesma coisa do primeiro. Então, para cada grau, construímos um acorde. Então, sobre o primeiro grau, temos o Dó maior. Se a gente acrescentar aqui uma terça aqui, uma notinha aqui, o Si, né? Sempre em terça, pula uma e pula uma. Nós temos uma tétrade. Aqui no caso, Dó com sétima maior. O Si é a sétima maior de Dó. Se a gente subir sobre o segundo grau, Ré, nós temos o Ré menor. Então, o Ré menor com sétima menor. O Dó é a sétima menor de Ré. Sobre o terceiro grau, temos o Mi menor com sétima menor. O Ré é a sétima menor de Mi menor. Sobre o quarto grau, Fá com sétima maior. Fá maior com sétima maior. O Mi é a sétima maior de Fá. Sobre o quinto grau, nós temos o Sol maior com sétima menor. O Fá é a sétima menor de Sol. Sobre o sexto grau, nós temos o Lá menor. O Sol é o sétimo grau de Lá, né? Sobre o sétimo grau aqui da escala, nós temos um Si meio diminuto. Então, o Lá é a sétima menor de Si. E chegamos aqui no Dó. Essa regra, ela serve para qualquer tonalidade, qualquer escala de Fá maior, escala de Si bemol maior. Então vai seguir essa mesma estrutura. O primeiro grau é maior, o segundo grau é menor, o terceiro grau é menor, o quarto grau é maior, o quinto grau é maior. Ou seja, o primeiro, o quarto e o quinto são maiores. O segundo, o terceiro e o sexto são menores. E o sétimo grau vai ser um acorde meio diminuto. Isso para qualquer escala maior, qualquer tonalidade maior. Então, vimos aí os acordes, e nesses acordes nós temos três principais funções, que são tônica, subdominante e dominante. O primeiro grau é a tônica. Geralmente é o acorde que começamos e terminamos uma peça musical. Depois nós temos o quarto grau, que é o subdominante. E o quinto grau, que é o dominante, que tem a tendência a resolver no primeiro grau. Certo? Então, vamos dizer assim, de forma bem específica, se fosse pensar, o Sol e o Fá, o Sol e o Dó são os mais importantes. Ele resolve. O Fá, o subdominante, ele tem a tendência dele é afastar afastar da tônica.
Agora, o Sol, a tendência é preparar o primeiro grau. Né? A tendência do quinto grau é isso, é preparar para o primeiro grau. Então, chamamos esses do 5, 1, né? 5, 1 chamamos de cadência perfeita. É conhecido como cadência perfeita. Então, essa é a funcionalidade do quinto grau, da dominante, preparar para o primeiro grau, enquanto o quarto grau, subdominante, ele afasta aí da tônica. Agora, para cada funcionalidade, para cada grau, primeiro, né? Para cada função dessas principais funções, essas 3 funções, nós temos relativo para cada um deles, relativo e o antirrelativo. Para o Dó, nós temos o Lá menor, que é o relativo. Ou seja, é só relativo, mas a função permanece, função tônica. Nós temos também em relação ao Dó, Mi menor. Mi menor vai ser nosso antirrelativo. Não tem a tônica, tem o Si aqui, ó. Já o Lá menor, que é relativo, nós temos uma tônica dentro do acorde de Lá menor. Já o Mi menor não, nós não temos a tônica, temos a terça e a quinta. Né, do acorde tônico, no caso aqui. Então, é nosso antirrelativo em relação ao Dó. Função também, ou seja, função tônica. Para o quarto grau, nós também vamos seguir esse mesmo conceito. Nós temos uma terça menor, como foi para o Dó aqui, ó, terça abaixo, o Fá, vai ser nosso acorde menor. Subdominante, né? Função subdominante, ou seja, é o relativo da subdominante. O Ré é o relativo de Fá, que é subdominante. Agora, uma terça, pensando também nesse conceito, a terça acima, nós temos um acorde menor, como Lá em Dó. Então, o Lá, pensando em Fá, o Lá vai ser antirrelativo de Fá. Pensando em Fá como uma tonalidade de momento, Fá com sétima maior, nós temos o Lá menor, que vai ser o antirrelativo, né, de Fá. Pensando em Fá, vai ser função subdominante. Podemos tratar ele também como função subdominante. Nós temos agora o Sol, que é o dominante. Nós temos o relativo vai ser, seguindo essa mesma regra, Mi menor. Mi menor com 7, pode ser aqui uma tétrade. Vai ser nosso relativo. Nós temos aqui. Agora pensando agora no antirrelativo, já seguindo aquele mesmo conceito, uma terça acima, Sol assim, nós não vamos ter um acorde menor, mas sim um acorde meio diminuto, pensando em tétrade. Ou seja, o Sol maior com sétima maior, Sol maior, e acrescentar aqui uma terça, nós vamos ter aqui, ó, Sol, né, Sol, acrescentar uma nona, sétima, sempre em terça, Fá, Sol, Lá, nós vamos ter aqui um Sol com sétima e nona, né? Nona do Sol, que é 1, 2, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então nós temos aí Sol com sétima, menor e nona. Se for pensar, usar essa mesma estrutura aqui, pensando, fazendo uma terça acima, vamos ter um acorde meio diminuto, que é o vamos dizer assim, o antirrelativo, né, do Sol, do dominante. Então, esse antirrelativo aqui, o Si meio diminuto, vai me servir como função dominante. Já o relativo, no caso do Mi menor, né, o relativo da dominante, já não vai me servir como função dominante, porque ele não tem o Fá, o Si e o Fá, que é característica do acorde dominante. Ele não tem, ele tem o Mi e o Si aqui, ó. O Mi e o Ré, né, no caso de tétrade, Mi menor com sétima menor. E não vai ter esse trítono aqui, o Fá e o Si junto. Então, já não vai me soar dominante, e já não vai me servir como dominante, né, para resolver no primeiro grau. Tá certo? Então, essas são as principais funções e os seus relativos de cada função e antirrelativo.
Então, começando a fazer uma harmonização, na primeira parte nós temos o que? A melodia original. E sempre observar a melodia, né? Se a melodia ela permite essa mudança de acorde, então a melodia que vai guiar, né, a nossa técnica. Primeiro exemplo aqui de harmonia. O que eu fiz aqui? Troquei o Lá menor, o relativo, pelo Mi menor, antirrelativo. A melodia me permite. Antes, agora. Ficou certinho, tranquilo, permaneci na função tônica, porém usando antirrelativo, né? Então essa é a nossa primeira ideia, primeira possibilidade de usar a funcionalidade harmônica, a harmonia funcional. Um segundo exemplo, podemos começar o quê? Ao invés de começar na tônica, né, no primeiro grau, podemos começar no seu relativo, que é o Lá menor. É interessante, ao invés de... Você começa na tônica, quando repetir o trecho, em vez de começar na tônica, você pode começar no seu relativo. É interessante também, para causar uma certa surpresa, né? Então você tem... Olha só como que ficou esse trecho. Aqui eu mudei muitas coisas aqui. Então podemos dizer que houve aqui uma reharmonização. Não tem nenhum acorde aqui, não segue a sequência. Né? Eu mudei para o Lá menor. Em vez de fazer o Lá menor, eu fiz o Mi menor. Em vez de fazer o Ré menor, eu fiz o Fá. Em vez de fazer o Sol, eu fiz o Si, o antirrelativo. Ao invés de voltar para o Dó, eu fui para o seu relativo. A melodia sempre me permitiu isso. Então ficou bem interessante, né? Nós temos primeiro o relativo, antirrelativo. Agora eu vejo ir para relativo da dominante, no caso que é a nossa harmonia original, eu fui direto para a subdominante, quarto grau. Em vez de ir para o Sol dominante, eu fui para o seu antirrelativo, fui para o Si. E, em vez de resolver no primeiro, resolvi no sexto grau, que é o antirrelativo, que é o relativo. Começa a ficar bem interessante a harmonia. Porque a função... o que vai causar é interessante, né? Não quero entrar aqui aprofundar numa análise, mas o que fica interessante é que para cada acorde a melodia exerce uma função diferente. Por isso que a sonoridade fica interessante, né? Porque a melodia é a mesma melodia, mas eu mudo a harmonia, mudo o baixo. Então, em relação ao baixo, em relação ao acorde, em relação à harmonia, a melodia já vai tendo ali uma função diferente também naquele acorde. E isso que causa, né, essa sonoridade interessante da melodia. A coisa começa a ficar mais interessante. Então, outra possibilidade aqui é, ao invés de ir para o Lá menor, né, eu posso fazer o quê? Eu posso ir para o Fá. Ao invés, vou fazer. Por quê? A melodia me permite fazer isso. Vai ficar um Fá com sétima maior e nona. Na melodia está na nona aqui do Fá.
permite isso. Eu vou voltar para Lá menor. Sol. De novo. Lá menor. Ao invés de voltar para que eu comecei na tônica, né, eu fui para o seu relativo, você atrasar essa resolução, né, de final. É interessante. Esse Fá aqui, o que aconteceu? Ao invés de fazer o Lá menor, eu fiz o Fá. Aqui eu já mudei de função. O Lá menor, pensando no Dó, função tônica, aqui eu fiz. Já mudei de função, eu fui para o Fá, função subdominante, já que a melodia me permite eu mudar de acorde, mudar de função. Então fica aí também uma dica interessante. A melodia permitindo você mudar de função. A harmonia já começa a ficar mais interessante quando você muda de função, né? Eu fiz. Aí eu fiz aqui o Fá, né? E o Lá menor aqui seria a função que lá na harmonia original seria um Ré menor. Então da subdominante eu fui para o relativo da tônica. Então aqui eu já estou ali na área da tônica, não estou na área da subdominante, que é a harmonia lá original. E depois eu fiz aqui o Sol e fui para o relativo da tônica, né? Então você mudar também toda essa questão de função fica interessante. Agora, próximo exemplo, nós temos ou seja, eu comecei aqui, aí fui para subdominante, mudei de função, agora aí eu continuei, fui para relativo da subdominante, depois tônica, para seguir aquela sequência com baixo, então fica interessante também. Então você também começar, né, vai fazer testes, né, experimentar funções, né, no arranjo. Então, como que a coisa começa a expandir, né? É uma tonalidade simples, não toquei nota fora da tonalidade, dentro da tonalidade, tudo de forma diatônica, mas porém eu consigo criar, né, ambientes sonoros e harmônicos bem interessantes quando eu entendo a questão das suas funcionalidades e seus relativos, né, as funções e seus relativos e antirrelativos de cada função, né? Melodia simples, porém a melodia vai ficar interessante conforme a gente vai trabalhando, né, mudança de funcionalidade. Por quê? Porque a melodia ela vai também mudando o seu caráter, a sua personalidade sobre cada funcionalidade harmônica. Tá joia? Então é isso aí para você já começar a elaborar os seus arranjos a partir dessa técnica, desse conhecimento de harmonia funcional. Tá joia? Então, um forte abraço.